Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos nesta noite continuar falando do amor de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Depois a irmã Carla vai estar louvando o hino para nós recolhermos dízimos e ofertas. Glória a Jesus. Capítulo 7 de Lucas. Vamos meditar um pouco, além daquilo que já temos ouvido aqui nesta noite, né? Da tempestade que Jesus acalmou, trouxe bonança aonde estavam os seus servos, porque onde Jesus está, a gente não é ausente de lutas, dificuldades, mas a certeza que Ele nos traz a paz. E em meio à paz nós podemos sentir também segurança, porque é isso que Ele faz e traz para o nosso interior. Louvado seja Deus. Capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11, que conta a história de uma mulher, de uma viúva, que já havia perdido o seu marido, como diz o texto, né? E agora está passando por uma luta ainda maior, por uma tempestade ainda maior, por uma dor ainda maior na sua alma, no seu coração. Eu digo sempre que os filhos, eles são preparados para enterrar, para sepultar os seus pais, mas nem um pai, nem uma mãe está preparado para sepultar os seus filhos. E esta mulher agora está com uma dor ainda maior, a dor que está dilacerando a sua alma, a dor que está trazendo algo irreparável no seu interior. Por quê? Porque ela está indo enterrar o seu filho. A Bíblia não diz que ela tinha outro filho. A Bíblia diz que ela está enterrando esse filho que já era jovem. Já era jovem. A dor que ela havia passado anteriormente pela perda do esposo, agora está duplicada, triplicada pela perda, pela morte de seu filho. Vamos ler o texto em nome de Jesus. E aconteceu, versículo 11, capítulo 7. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome de Jesus. Como estava falando, queridos e amados irmãos, aqui está uma mulher que está sofrendo, uma mulher que está chorando, não somente lágrimas de seus olhos, mas chorando também com a sua alma. A dor que ela está sentindo neste momento é uma dor de imensa, de intensa tristeza. A dor que invade o seu coração, a dor que invade a sua alma,
faz com que, com certeza, o desejo de gritar. O desejo de gritar porque está indo enterrar o seu filho. Quem sabe o seu único filho. E agora Jesus está vindo de Cafarnaum, indo em direção a Naim. E com ele está vindo uma grande multidão. Uma multidão que se alegra, uma multidão que está esperando Jesus, quem sabe, parar e operar um milagre, né? O povo que cercava Jesus estava esperando, porque quem está perto de Jesus, quem anda com Jesus, quem está com Jesus, sempre tem esperança de um grande milagre, de uma grande vitória, de uma grande bênção, porque o Senhor nos cerca com cuidado, o Senhor nos cerca com carinho. Louvado seja o nome de Jesus. E essas pessoas que estavam andando com Jesus, com certeza, estavam ali com o seu coração tranquilo, com o seu coração alegre, os discípulos se alegrando, estando ao lado de Jesus, andando, caminhando com Jesus. Aleluia. Aleluia. E de repente essa multidão que vem com Jesus, chegando próximo à porta da cidade, para onde Jesus iria, para Naim, se depara agora com uma outra grande multidão. Só que era uma multidão que estava acompanhando uma mulher que estava chorando, uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que estava ali com a sua alma dilacerada, com o seu coração arrebentado pela dor da perda de seu filho. O que seria depois que ela enterrasse o seu filho? Qual seria o futuro desta mulher? Já tinha perdido o marido, aquele que provia tudo aquilo que ela precisava, e agora, na ausência do marido, era o filho que estava provendo, era o filho que estava trabalhando e trazendo para casa também o alimento de cada dia. E como jovem que ele era, aquela mulher, aquela mãe, ela desenhava o futuro de seu filho, ela projetava algo para o seu filho, ela sonhava algo para o seu filho. Mas agora, projetos, sonhos, tudo isso estava acompanhando o corpo daquele jovem, estava indo ao cemitério acompanhando o corpo daquele jovem, ia ser enterrado junto com aquele jovem. A alegria de ver o filho agora estava sendo enterrada e agora estava invadida de uma tristeza na sua alma e no seu coração. Era a situação que ela se encontrava, era o ambiente que ela se encontrava, e a multidão que a cercava também estava vendo uma mulher de intensa tristeza e com certeza se entristecendo com ela também. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus estava chegando em Naim, e quando chega à porta da cidade, que vem aquela multidão com aquela mulher, com aquele corpo fúnebre, trazendo aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus parou. E Jesus parou, a multidão parou, os discípulos pararam, e também quando aquela mesma multidão, Jesus e os discípulos pararam, também ele vai ao encontro daquela mulher. E a primeira coisa que ele faz é sentir o mesmo sentimento que ela estava tendo, sentimento de tristeza, sentimento de uma alma abatida, porque a Bíblia diz que ele teve compaixão dela. Ele sentiu o mesmo sentimento, teve o mesmo sentimento dela, de tristeza, de angústia, de perda. Por quê? Porque Jesus também estava olhando lá para frente, que também ele ia ser entregue, ele iria morrer, e as pessoas iam chorar a sua morte, ao contrário desta mulher, aleluia. Se ela continuasse o corpo fúnebre e levasse até o cemitério, esse jovem não iria ressuscitar, esse jovem continuaria morto. Mas Jesus, como Filho de Deus, Jesus, como aquele que veio com o propósito de salvar a humanidade, de trazer vida para o ser humano, de trazer o homem de volta à comunhão com Deus,
ele iria morrer, mas sabia que estava no propósito de Deus, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Amor. Glória a Jesus.